Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 37º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 37. Ofertas e artesãos. Leituras do dia. Êxodo 25, 26, Marcos 9, Jó 4. Leitura de Êxodo 25. 1. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. E esta é a oferta que tomareis deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas da arca, aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Depois, porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido, os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobrirás de ouro puro, e farás-lhe uma bordadura de ouro ao redor. Farás-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e ao redor, na moldura, farás uma bordadura de ouro. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, que estão em seus 4 pés. Junto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para levar à mesa. Farás os varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, e por meio deles se levará à mesa. Farás também os seus pratos, suas colheres, seus jarros e suas tigelas, com que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás os pães na proposição perante a minha face perpetuamente.
Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará o candelabro, o seu pedestal, sua haste, seus cálices, suas mancetas e suas flores formarão com ele uma só peça. Sairão-lhe 6 hastes dos lados, 3 de um lado e 3 do outro. Em uma haste 3 cálices, com formato de flor de amêndoa, uma manceta e uma flor. E na outra haste 3 cálices, com formato de flor de amêndoa, uma manceta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no próprio candelabro haverá 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com suas mancetas e suas flores. Haverá uma manceta debaixo de 2 hastes que saem dele, ainda uma manceta debaixo de outras 2 hastes, e mais uma manceta debaixo de outras 2 hastes, assim para as 6 hastes que saem do candelabro. Suas mancetas e suas hastes formarão uma só peça com ele. Tudo será de uma só peça de ouro batido. Farás-lhe também 7 lâmpadas, e se acenderão as lâmpadas para que alumiem defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o modelo que no monte se te mostrou. Leitura de Êxodo 26. Farás o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino retorcido, e de estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás, obra de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão da mesma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 se enlaçarão uma à outra. Farás laçadas de estofo azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas farás na primeira cortina, e 50 laçadas farás na orla da cortina que está no fim do segundo grupo. As laçadas serão contrapostas umas às outras. Farás 50 colchetes de ouro e prenderás as cortinas uma à outra com os colchetes, e será um só tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão da mesma medida. E enlaçarás 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. Farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo e 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda, para que seja uma. O resto que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobejar, penderá à parte de trás do tabernáculo. E o côvado de um lado e o côvado do outro lado, que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderá de cada lado do tabernáculo para cobri-lo. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de golfinhos. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, para ficarem eretas. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. 2 gonzas terá cada tábua, para serem embutidas uma na outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado meridional. Farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma para os seus 2 gonzos, e 2 bases debaixo de outra, para os seus 2 gonzos. Também para o segundo lado do tabernáculo, o lado norte, farás 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra. Para o lado ocidental do tabernáculo, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, no ocidente.
por baixo serão duplas, e igualmente por cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com estas 2 tábuas, para os 2 cantos serão. Assim, haverá 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra. Farás também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do lado do tabernáculo que dá para o ocidente. A travessa central passará pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, como lugares para as travessas, também cobrirás de ouro as travessas. Erguerás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Com querubins se fará, obra de artífice. E o porás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e levarás a arca do testemunho para dentro do véu. E o véu vos fará separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no santíssimo lugar. Porás a mesa fora do véu e o candelabro defronte da mesa, do lado sul do tabernáculo, e a mesa porás do lado norte. Farás também para a tenda uma coberta de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para a cortina farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro e fundirás para elas 5 bases de bronze. Leitura de Marcos 9. Disse-lhes também: Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós, à parte, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então falou Pedro, dizendo a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam aterrorizados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela saiu uma voz: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E olhando eles em derredor, já não viram a ninguém, senão Jesus com eles somente. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes Jesus que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram o caso, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus: De fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. E como está escrito acerca do Filho do Homem, que ele há de padecer muito e ser aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram dele tudo quanto quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando voltaram para junto dos discípulos, viram ao redor deles grande multidão, e alguns escribas a discutir com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou sobremaneira surpresa, e correndo para ele, o saudava. Perguntou-lhes: Que é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Respondeu-lhes Jesus:
Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe. E quando ele viu a Jesus, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Respondeu ele: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente clamou o pai do menino: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus, vendo que a multidão acorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E, clamando muito e agitando-o com violência, saiu, e ficou o jovem como morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Tendo Jesus entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Tendo partido dali, atravessavam a Galiléia e ele não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias depois da morte, ressuscitará. Eles, porém, não entendiam estas palavras, e tinham medo de interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum, e estando ele em casa, perguntou-lhes: De que vinhais tratando pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes: Quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, me recebe. E quem me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. E qualquer que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e o lançassem no mar. Se a tua mão te faz tropeçar, corta-a. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Melhor é entrares na vida coxo do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno. Onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo os 2, seres lançado no inferno. Onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Leitura de Jó 4. Então respondeu Elifaz o temanita: Se alguém intentar falar-te, ficarás cansado? Mas quem poderá conter as palavras?
Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora que te sobreveio a ti, tu te cansas, e sendo tocado a ti, te perturbas. Não é porventura o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te, peço-te, quem houve que sendo inocente perecesse? E onde foram os íntegros destruídos? Segundo tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo cegam. Pelo sopro de Deus perecem, e pela rajada da sua ira eles se consomem. O rugido do leão e a voz do leão feroz cessam, e os dentes dos leõezinhos se quebram. O leão velho perece por falta de presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Agora, uma palavra me foi furtivamente trazida, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Em pensamentos, em visões noturnas, quando cai sono profundo sobre os homens, sobrevieram-me o pavor e o tremor, e fez estremecer todos os meus ossos. Então um espírito passou por diante de mim, fez eriçar os cabelos da minha carne. Parou, mas não lhe pude discernir a aparência. Uma forma estava diante dos meus olhos. Ouvi uma voz calma que dizia: Pode o homem mortal ser justo diante de Deus? Pode o homem ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura. Quanto mais aos que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça. De manhã à tarde são despedaçados, perecem para sempre, sem que disso alguém se importe. Não se lhes arranca a corda da sua tenda? Morrem e sem sabedoria. Pontos principais. Êxodo 25 a 26. Deus ordena a construção de um santuário, tabernáculo, para habitar no meio do povo. A oferta deve ser voluntária e do coração. São dados planos detalhados para os móveis mais sagrados, a arca da aliança, com o propiciatório e os querubins, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro puro. Em seguida, são descritas as cortinas, cobertas e estrutura de tábuas e bases que formarão o próprio tabernáculo, com uma divisão interna, santo lugar e santo dos santos, marcada por um véu ricamente bordado. Marcos 9. A transfiguração. Jesus revela sua glória divina diante de Pedro, Tiago e João, sendo confirmada pela voz do Pai. Ao descerem, encontram os outros discípulos incapazes de expulsar um demônio de um menino. Jesus realiza a cura, destacando a necessidade de fé e de oração, com jejum, para certas batalhas espirituais. Ele prediz novamente sua morte e ressurreição. Os discípulos discutem sobre quem é o maior, e Jesus ensina que a verdadeira grandeza está em servir aos mais humildes, crianças. Ele também ensina sobre a gravidade de causar escândalo e usa linguagem forte, cortar mão, pé, arrancar olho, para enfatizar a necessidade radical de lidar com o pecado. Jó 4. Elifaz, o primeiro amigo, começa a falar. Seu discurso começa com um tom de cortesia, lembrando a Jó seu passado de consolador, mas rapidamente se torna uma acusação teológica disfarçada. Ele argumenta, baseado em uma revelação recebida em visão noturna, que o sofrimento é sempre punição pelo pecado. Sua premissa fundamental é: quem sendo inocente pereceu? Ele conclui que, como Jó está sofrendo terrivelmente, ele deve ter pecado e precisa se arrepender. Desafio prático. Hoje vemos a glória de Deus revelada em Cristo, transfiguração, e planejada para habitar com o homem, tabernáculo. Reflita. Você tem oferecido a Deus algo do seu ouro, prata e linho fino, seus recursos, tempo, talentos, com um coração voluntário e movido por amor para a construção de sua obra, ou suas ofertas são por obrigação? Além disso, examine seus relacionamentos. Você, como os discípulos, tem se preocupado em ser o maior ou disputado posições? O chamado é para servir, especialmente aos mais humildes e vulneráveis, crianças. Identifique uma oportunidade concreta de servir alguém esta semana, sem esperar reconhecimento. Por fim, cuidado com o julgamento rápido. O discurso teologicamente correto de Elifaz era cruel e falso no contexto. Evite julgar a situação espiritual dos outros apenas por suas circunstâncias. Gostou?
Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.